Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 12. Hoje eu quero concluir este capítulo com vocês. Provérbios 12. A leitura se fará dos versículos 15 a 28. Nós já fizemos uma exposição dos versículos 1 a 14. A sabedoria aqui instruindo o filho no caminho que se deve andar. E agora, a partir do versículo 15, nós temos a continuação da apresentação deste caminho que agrada a Deus. Então acompanhe aí a leitura na sua Bíblia e nós vamos tirar algumas lições juntos aqui. Vocês sabem que o livro de Provérbios são instruções, advertências, aconselhamentos, disciplina, mas são palavras de Deus, meus irmãos. Por isso nós tomamos aqui estes provérbios como prática nossa, porque isso aqui nos abençoa. Olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astutícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Até aqui, meus irmãos, a leitura. Na verdade, o versículo 28 ele continua entrando no capítulo 13, mas eu vou deixar o capítulo 13 para falar da atitude, ou da continuação da atitude do filho sábio. Se você der uma olhadinha no capítulo 13, fala que o filho sábio ouve a instrução do pai. Então a instrução continua. O que nós temos neste bloco aqui vocês perceberam, são palavras e resultados das palavras, resultados de palavras insensatas e resultados de palavras de sabedoria. A introdução está aí no versículo 15 e 16. Olha de novo aí na sua Bíblia. Está falando aqui que o insensato presunçoso se considera honrado, e a sua própria visão, ao seu ver, ele não precisa de correção. Isso daqui é muito triste, meus irmãos, quando nós tomamos por nós mesmos decisão baseada na nossa visão, no nosso conhecimento, na nossa vontade, achando que estamos certos. Olha aí o versículo 15 e 16. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. O versículo 16 diz: a ira do insensato num instante se conhece. Poderia perguntar, Luana, o que é uma pessoa insensata? Pessoa que age sem pensar? Isso, são características que toma a decisão precipitada.
Mas na verdade o insensato é um irresponsável, é alguém que ainda não amadureceu, não ganhou maturidade com as experiências da vida. Talvez não porque a maturidade vem da experiência da vida, mas por falta de instrução na vida, e instrução da parte do Senhor Deus, que é o que o Pai está dizendo aqui. Então sim, Luana, é uma pessoa que aos seus próprios olhos, ela toma decisão baseada naquilo que agrada a ela. Por isso que o tema, eu penso aqui, é o pai dizendo para o filho: meu filho, há um caminho que agrada a Deus, e geralmente este caminho vai fazer com que a nossa vontade não seja agradada, muitas vezes. A pior coisa que tem para o ser humano é ele ter a vontade dele desagradada. Ninguém gosta de ter a sua vontade, porque nós temos uma vontade pessoal. Pensa, você ter que negar, você ter que fazer morrer a tua vontade para que a vontade de Deus seja feita. Então o que o pai está dizendo para o filho é: meu filho, cuidado, porque o insensato, o caminho que ele anda é o caminho da vontade dele, para agradar a ele, não a Deus. E o pai dizendo para o filho: e nós temos um Senhor que nos abençoa, que esse Senhor tem um caminho que exige de nós andarmos nesse caminho para agradá-lo. Então o que a palavra do Senhor nos orienta é cuidado com a insensatez. Bom, a gente pode perguntar assim, Diego, quando é que eu, ainda afetado pelo pecado, tenho a atitude de um insensato? Eu penso exatamente como o provérbio está dizendo aqui: quando eu tenho essa decisão baseada com aquilo que eu enxergo do mundo, numa linguagem filosófica. O Diego gosta de estudar muito filosofia teológica, nem sei se existe filosofia teológica, é uma cosmovisão humana, é a visão de mundo que eu tenho baseado na minha própria visão de mundo. E nós sabemos que teologicamente a nossa visão é bíblica. Então, Wesley, eu vou enxergar o mundo para poder tomar as decisões com a ótica escriturística da Bíblia. Então, por exemplo, se você perguntar assim: pastor, eu quero trocar de carro, o que é que a Bíblia diz? Bom, eu não tenho um texto que diz para você trocar de carro ou não, mas eu tenho instruções na Bíblia que você, quando for fazer um negócio desse, faça com sensatez. A palavra insensato é a palavra que caracteriza uma pessoa que é insano. Por exemplo, vou dar só um exemplo: a pessoa não tem condição de comprar um carro zero, de 50 mil reais, a situação dela não dá, mas ela vai e compra. Eis aí uma pessoa insensata, porque ela está pensando em agradar ela mesma. Mas aí aquele que é sensato, que tem sabedoria, o que é que ele vai fazer? Ele vai sentar, ele vai calcular, ele vai planejar e vai dizer: não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. A mesma coisa são com as nossas palavras, que é o ponto aqui. O ponto aqui é o filho insensato que não mede as palavras. E meus irmãos, palavras ferem, sangram, machucam. Então o insensato, ele não está nem aí, ele quer agradar a vontade dele. E geralmente quando quando o nosso temperamento é mexido, todos nós somos assim. Foi Deus que colocou em nós temperamento. Eu não sei, Diácono Neto, qual é o seu temperamento, se você é estourado, se é esquentado, ou se você é tranquilo, ou se você consegue levar tudo numa linguagem humana aí, né? Tudo na maciota, porque nós somos assim, nós somos do rompante. E o que o pai está dizendo é: meu filho, cuidado, porque o sábio dá ouvidos aos conselhos. Não é isso que está aí no finalzinho do versículo 15? Então o que nós temos aqui é esta recomendação ou instrução do pai dizendo: meu filho, seja prudente, seja prudente. Olha o finalzinho do versículo 16, ele diz assim: mas o prudente oculta a afronta. Isso daqui é um desafio. Ocultar a afronta é você não ser rápido em retribuir a afronta, é você esperar. Vocês lembram que uma vez o Senhor Jesus estava numa região e pegaram uma mulher num flagrante adultério? Vocês conhecem essa passagem?
levaram ela lá para o Senhor Jesus fazer um juízo de valor sobre ela. Na verdade, o ponto ali não era aquela mulher, o ponto que os fariseus e os religiosos queriam era pegar o Senhor Jesus. Vocês lembram aquela afronta que o Senhor Jesus fez? Ele não respondeu rapidamente. Ele ensina ali para nós que nem todas as perguntas que fazem a nós devemos responder prontamente. Mas olha comigo o capítulo 11. Diego, se você puder ler para nós, vê na sua Bíblia, Provérbios 11:3. Olha o que o sábio diz aqui. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Bom, então o pai já tinha instruído o filho: meu filho, se você for íntegro, se você for reto, isso vai te guiar. Mas, o mais aí é um contraponto, aos pérfidos. O que é pérfido, Diego? É uma pessoa que é desleal, é um insensato, é uma pessoa que é traiçoeira, traidora, é uma pessoa que gosta de enganar, passar a perna no outro, é uma pessoa que quer sempre levar vantagem. Então o pai está dizendo: meu filho, cuidado, porque essas pessoas, as suas mesmas falsidades vai destruir ela. É só questão de tempo, porque ela está plantando, e às vezes numa plantação leva-se um tempo até brotar, crescer e dar fruto, mas vai colher, não tenha dúvida disso. Então é melhor plantar aquilo que você colhe para benefício da sua vida e para a glória de Deus. Mas ainda, Diego, versículo 11 do capítulo 29, Provérbios 29:11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, me reprime. Pois é, reprime. Ele tem que segurar. Ele não pode ser explosivo. Ele tem que saber. Olha só o que diz a palavra do Senhor: o insensato expande toda a sua ira. Poderia ser traduzido aqui: ele explode. Você conhece gente assim? E diz assim: ah não, pastor, eu prefiro explodir logo, porque eu ponho para fora, resolvo. Ok, mas dá uma olhadinha no rombo depois. Mas a sabedoria aqui informa que é melhor você reprimir, se segurar, você pensar até 10 vezes ou até 1000 vezes, porque, meus irmãos, a falta de retidão e de integridade revela publicamente quando uma pessoa não consegue demonstrar autocontrole. Então, talvez o ensino de Provérbios 12 está mostrando que nós devemos ter domínio próprio, que é uma das manifestações do fruto do Espírito, coisa que a gente precisa dominar, ser domado, aprender com o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, porque a nossa natureza é uma natureza muito revoltada, e as circunstâncias estão aí para provar isso. Então esse é o nosso primeiro ponto. Na verdade aqui é a introdução. Esses dois versículos de Provérbios 12, versículo 15 e 16 apresentam a introdução. Então agora vai vir a primeira parte. Olha aí comigo o versículo 17 até 19. Provérbios 12, 17 a 19 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Meus irmãos, vocês perceberam que o ponto aqui do pai para o filho é: meu filho, cuidado com as tuas palavras. É como que ele dizendo, nas suas palavras tem que haver medicina, cura. Você tem que ser remédio para o próximo. Meus irmãos, é tão bom quando nós somos remédio para o próximo. Aliás, deixa eu mostrar um texto do Novo Testamento para vocês aqui. Olha o que Paulo diz de companheiros que andavam com ele. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3.
Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, na verdade é Colossenses 4. Olha aí na sua Bíblia. Colossenses 4, versículo 10 e 11. O Diácono Neto estava conosco na escola dominical domingo, deve lembrar que nós fizemos uma referência a esse texto. Olha aí. Diz assim, acharam? Ajuda eles. Colossenses, está lá depois de Filipenses, Colossenses, antes de Tessalonicenses. Vai achando, achou? Gálatas, Efésios, Colossenses 4, versículo 10. Isso, acompanha aí a leitura para ver se é isso. É uma saudação final que Paulo está fazendo aqui. Ele diz assim, ó: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Agora, olha o versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, pensa numa pessoa, os quais são os únicos da circuncisão, ou seja, judeus, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Alguém sabe o que significa a palavra lenitivo? Não responda não, Diácono Neto. Lenitivo. A palavra lenitivo aqui, ela tem exatamente sentido de remédio. Na verdade, no grego aqui, deixa eu lembrar da palavra lá, paregórico, acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Essa é a palavra. Porque vocês não vão lembrar, vocês são novos, mas os mais antigos tinham seus pais ou os avós que, quando você tinha um problema no estômago, comeu bastante, está com o bucho cheio, dor no estômago, comprava para o filho elixir paregórico. Já tomou esse remédio? Nunca, você nem sabe o que é isso. Depois faz uma pesquisa. Pensa num trem amargo, mas resolvia. É remédio. O que Paulo está dizendo aqui é que esses companheiros dele foram pessoas que eram doçura, remédio, tinham medicina na língua. Não era alguém que trazia problema. Meus irmãos, isso daqui é tão oportuno para vida a dois, no casamento. Pensa você ter um marido que é lenitivo para você e uma esposa que é lenitiva para o marido. Que bênção, remédio, alívio, medicina, que coisa maravilhosa. Então, os versículos, volta aí agora para Provérbios 12, por gentileza, a partir do versículo 17 e 19, o pai fala para o filho: meu filho, você cuidado com as tuas palavras, porque o insensato tem a língua mentirosa, mas isso vai durar apenas um momento, isso não vai durar para sempre. Acompanhe agora a partir do versículo 20, meus irmãos. Provérbios 12, 20 a 23. O sábio diz assim: há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abominável ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Eu vou começar aqui do versículo 3 para cima. O pai está dizendo: meu filho, cuidado, porque o homem prudente, ele oculta o conhecimento. Ocultar o conhecimento aqui não é adquirir conhecimento só para ele. Talvez o que está por detrás aqui é o pai dizendo: guarda a palavra do Senhor no teu coração, porque isso vai te ajudar a viver uma vida de sensatez, de prudência. Porque o coração insensato, ele não está nem aí, ele proclama a estultícia. Uma outra palavra aqui, Wesley, que às vezes a gente tem que definir ela: estultícia. Sabe o que é estultícia? Estultícia é mania. Por exemplo, criança não é pirracenta, tá? Às vezes eu estou vendo aqui, tem o Felipe, tem a Alice, de vez em quando birra, quer um brinquedo, quer, se você não der, chora, esperneia, cai no chão. Pensa criança que faz assim, faz drama,
criança é artista demais. O que significa isso? A estultícia está ligada ao coração da criança. Então o pai está dizendo: meu filho, o homem prudente, ele oculta o conhecimento no seu coração, porque no seu coração ele vai encher de sabedoria, isso vai desembocar em atitude. Agora o insensato, o coração dele proclama a estultícia. Por isso é que a partir do versículo 20 ele diz que há fraude no coração do que maquina mal, porque para o justo não vai vir mal nenhum. Mal nenhum não é no sentido de que nada vai dar de errado para ele. O mal aqui é o mal da condenação que a lei traz, porque ele é um filho obediente, ele quer andar no caminho do Senhor, no caminho que agrada ao Senhor. Então ele é justo porque ele foi declarado justo. Mas o homem insensato não, ele é imprudente. Olha, por gentileza, a partir do versículo 24 agora, para a gente caminhar para a nossa conclusão. Versículo 24 a 27. Aqui é um bloco só, meus irmãos, porque no final aqui eu quero tirar algumas ilustrações para nós. Acompanha aí, Provérbios 12, 24 a 27. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O preguiçoso não assará sua casa, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Meus irmãos, nós temos tantos ensinamentos aqui nesses versículos. Vocês viram aí que a mão diligente dominará, porque esta mão diligente é o bem precioso do homem, mas a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados. A mão remissa aqui é a mão que não, como é que eu vou dizer isso? É a mão que não estende para ajudar, ou a mão que não pega no arado. Vocês lembram que o Senhor Jesus uma vez disse que aquele que lança a mão no arado não deve olhar para trás? Por quê, meus irmãos? Porque existe um perigo no nosso coração. Olha o versículo 25 aí. O versículo 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Nós tivemos agora há pouco algumas notícias tristes de pessoas que tiveram que ser acompanhadas no hospital por causa de ansiedade profunda. Na verdade, a ansiedade levou ela para outros caminhos. O Wesley me informou hoje, estava almoçando junto, que lá no serviço dele um rapaz, foi hoje, foi ele? Pois é, tirou a própria vida. Um trabalhador e na área de serviço. Já havia tentado outras vezes, mas chegou a um ponto que ele não conseguiu dominar essa situação. Meus irmãos, a ansiedade no coração do homem derruba o homem mesmo, abate, deixa para baixo. Claro, nós estamos falando aqui de uma instrução que é dada para o filho para confiar no Senhor, na lei do Senhor, porque se não houver essa confiança, os problemas da vida vai trazer ansiedade para o nosso coração, e a lei do Senhor é remédio para o nosso coração. Mas eu sei que existe uma ansiedade que é uma questão patológica, que pessoas precisam de acompanhamentos, precisam de um profissional da área da saúde para poder ajudar, senão ela não sai desse túnel de ansiedade. Porque de fato, meus irmãos, a palavra do Senhor nos orienta dizendo que a ansiedade abate o homem, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra aqui não é uma palavra qualquer, claro, boa palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, nós que estamos estudando o livro de Provérbios, pensa na boa palavra que você tem para ajudar alguém que está com ansiedade, alguém que está abatido, alguém que está triste. Você ser remédio para alguém. Às vezes isso, Neto, dentro de casa, você dá uma palavra para animar uma pessoa. Por isso é que a conclusão está aí no versículo 28. Por gentileza, olha aí na sua Bíblia. Versículo 28 de Provérbios 12. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Pensa que coisa maravilhosa. É o filho ouvir isso da boca do pai dizendo:
O pai dizendo para o filho: meu filho, na vereda da justiça, ou seja, a justiça que emana de Deus, é vida, e esta vida vai fazer com que você ande no caminho que agrada a Deus, e nesse caminho não há morte, meus irmãos. A conclusão que nós chegamos aqui é que os justos mantêm um relacionamento eterno com Deus, relacionamento bem pessoal, que não pode ser rompido nem pela morte física. O que o pai está dizendo para o filho é dizendo: meu filho, a morte não tem poder sobre a nossa vida, porque nós temos alguém que é vivo. Por isso é que esse caminho que agrada ao Senhor é um caminho de vida. E aqui, meus irmãos, apontando para frente, o pai dizendo: aguarda, porque vai vir alguém que será o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós sabemos disso com toda clareza. Quem é essa pessoa que é vida e que vida eterna, ou nos concede vida eterna? O Senhor Jesus, que é a sabedoria central aqui deste livro. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com este ensino desta noite? Por que é que nós estamos aqui, neste local? Como nós falamos, bateu a cabeça. O nosso coração nos engana muito, meus irmãos. Não são poucas vezes que as nossas atitudes são atitudes de alguém que é insensato. Nós não somos insensatos, porque nós somos filhos de Deus. Já fomos convencidos do nosso pecado, da nossa fragilidade nesse mundo. O Espírito Santo já nos convenceu disso. Mas de vez em quando o pecado ainda abate o nosso coração, de vez em quando o pecado ainda nos domina, e não são poucas vezes que a gente fica com raiva. Mas como agir na hora da raiva? Como fazer? A palavra de Deus nos instrui: cuidado para você não ter a atitude de um insensato, porque senão há frutos para a gente colher, frutos amargos. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, eu tiro para mim, é que eu nunca posso tomar uma decisão definitiva nessa vida baseada em circunstâncias, porque são aqueles que se arrependem amargamente tomaram uma atitude definitiva baseada em circunstâncias, e circunstâncias mudaram. Por exemplo, alguém que mudou de país, um exemplo. Eu não estou satisfeito com o governo desse país, eu vou embora para outro país, um país mais desenvolvido, porque lá eu vou fazer minha vida e lá eu não vou ter o governo que eu não queria que governasse a minha nação. Pode ser que seja isso uma direção da parte do Senhor Deus, mas às vezes a nossa nação, as circunstâncias mudam e outro governo entra, e aí a pessoa tomou uma decisão definitiva e foi embora. Eu estou falando isso porque eu lembro, meus irmãos, se eu não me engano, o esposo de Noemi, me ajuda aí, está lá no livro de Ruth, Elimeleque, se eu não me engano, saiu de Belém porque havia uma circunstância, naquele momento, havia escassez de fome, e ele sai daquele local, vai para uma região, a Bíblia não informa isso com tanta clareza, mas uma região que possivelmente ele poderia lá sustentar melhor a sua família, levando seus 2 filhos. Os filhos tinham um problema de saúde. Lá naquela terra distante, morre Elimeleque e os seus 2 filhos, e Noemi fica viúva. Ainda bem que as meninas já tinham casado, os meninos já tinham casado com as moabitas, e a gente sabe do enredo da história. Mas o que é interessante é que depois as circunstâncias mudaram em Belém. Naquele momento não havia pão, mas era só um momento, depois havia pão de novo, e aí Noemi volta, frustrada, decepcionada, mas volta, meus irmãos. Então talvez a lição aqui seja uma só para nós nesta noite: cuidado para você não tomar decisão definitiva baseada em circunstâncias, porque me parece que quem faz isso é um insensato, segundo o pai está dizendo, e ele fala aqui da questão espiritual, não é as questões materiais, circunstanciais da vida, é uma questão espiritual. A nossa vida espiritual é que está em jogo aqui. Então, continue firmando os teus passos em Cristo,
Meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente na nossa nação. Eu não sei o que a nossa fé irá enfrentar, mas aconteça o que acontecer, permaneçam firmes, agrade o Senhor, ande nesse caminho que agrade. Domingo nós pregamos aqui a fé que agrada a Deus, fazendo uma exposição de Hebreus 11, e aqui nós estamos vendo o caminho que agrada a Deus, o caminho da retidão, da sensatez, o caminho da obediência. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude a sermos encontrados como filhos sensatos da parte do Senhor Deus. Vamos orar, Deus? E depois eu posso abrir aqui para deixar para vocês fazerem algum comentário, se assim o desejarem. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós, diante do texto que lemos aqui, analisamos, ajuda-nos, Senhor, a obedecer-te, a dar ouvido à voz do Senhor através destes provérbios. São instruções para a nossa vida toda, Senhor. Sabemos que a bênção da parte do Senhor se atentarmos para os teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez e a olhar firmemente para o Filho do Senhor, que é o caminho que agrada ao Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que nele nós temos vida e vida em abundância. E nele, Senhor, nós temos segurança. Nele nós temos paz no coração. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a ansiedade do nosso coração. Acalma o nosso coração, para que possamos, ó Deus, deitar e logo pegar no sono e acordar, porque o Senhor é que nos sustenta. Mais uma vez eu agradeço, Senhor, meus irmãos aqui, pedindo ao Senhor que derrame sempre dos altos céus bênçãos sem medida sobre a vida dos teus filhos. Se nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém.